A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Bom dia, são 5 para 6 da manhã. Oremos ao Senhor, vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos dá força, Senhor. Pai nosso, em nome do Senhor Jesus, não deixe que nada venha roubar a nossa atenção, a nossa concentração na Tua Palavra. Eu repreendo todo o mal em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, me capacita, nos ensina, nos faz lembrar, ministra o nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus. Te peço a Tua bênção e a Tua graça sobre a minha vida para fazer esta leitura, meu Pai, em nome de Jesus. 33 de 100, lendo a Bíblia em 100 dias. Abençoe este projeto, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, né? Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Nós lemos do 1 ao 8. O capítulo 8 tinha 66 versículos. Agora nós vamos, primeiro livro dos Reis. Se fala assim, né? Primeiro livro dos Reis. Quer ver? O primeiro livro dos Reis. Capítulo do 9 ao 16. Vem comigo na palavra. O Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio a vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a sua súplica, que suplicando fizeste para mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi o teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardardes os meus mandamentos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios. Forte isso, né? Deuses alheios. Quero abrir um parênteses aqui. Precisamos tomar cuidado com deuses alheios. Deuses alheios, né? Que tomam o lugar de Deus na nossa vida. E se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e outro segundo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra de Galileia. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são estas que me destes, irmão meu? E chamaram na terra de Cabul até hoje, que significa areia ou seca. E enviar Arão ao rei 120 talentos de ouro.
E esta é o tributo que Salomão impôs. Esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor, e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e Megido, e a Eger, porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer, e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer, e Bet-Arão, a Baixa, e a Balate, e a Tadmor, no deserto daquela terra, e todas as cidades das munições que Salomão tinha, e a cidade dos carros, e a cidade dos cavaleiros, o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio, quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, fariseus, heveus e jebuseus, que não eram dos filhos de Israel. E os seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo, serviu até hoje. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, seus príncipes e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Esses eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550 que davam ordens ao povo que trabalhara na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor. E assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezil-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Sufi, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus, os seus servos, marinheiros, que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei, que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da sua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bem a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira, e almugue e pedras preciosas. E dessa maneira de almugue fez o rei baluastres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu, o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos.
as riquezas de Salomão. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos de ouro, além dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesa da terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido. 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada paves, e fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro, mandou pesar para cada escudo, e o rei o pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os seus degraus, de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro. E todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltavam as naus de Tarsis, e traziam ouro e prata, e marfim, e bujos, e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um por seu presente vasos de prata, vasos de ouro, e vestes, armaduras e especiarias, e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros, em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam, os mercadores do rei, cada manada por um certo preço, e subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim por meio deles o tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Mas olha aqui agora, primeiro livro dos reis, capítulo 11, a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Com toda essa sabedoria, olha só, ele caiu. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Porque a sabedoria era um dom que ele tinha, né? Vamos dizer assim. Era um dom, era um talento que Deus tinha dado para ele. Mas não vigiou e caiu. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, olha o problema. Casamentos políticos, enfim. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Edomitas, Sidônias e Iteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes outros deuses. Foi isso que aconteceu. As mulheres perverteram o coração de Salomão. E estas se uniu Salomão com Amor. E tinha 700 mulheres. Olha só Salomão. E tinha Salomão 700 mulheres, princesas. E 300 concubinas. 700 mulheres. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Olha, na velhice, hein? E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seu seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas, e assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. E
não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, e a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, em Gibeão. Acerca desta matéria, ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Então olha aqui, vou dividir o trono por causa de Salomão, por causa dessa atitude. O reino foi dividido, reino do norte e reino do sul. A gente vai ver mais para frente. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei de Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões de Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, os servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian, e viram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfenes, a rainha. E a irmã de Táfenes lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfenes criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse-me ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali, e reinaram em Damasco, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Eframita, de Zareda, servo de Salomão, cuja mão era mulher, viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei, e esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. Vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e só se estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão:
Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, e a ti darei 10 tribos para Jeroboão. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e encurvaram a Astarote, deusas dos Sidônios, a Quemos, Deus dos Moabitas, e a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino e te darei a ti as 10 tribos dele. Olha só, vou tomar 10 tribos da mão do seu filho, do filho de Salomão, e vou dar a ti. Está falando aqui a Jeroboão. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, e Jerusalém, a cidade que elegi, para pôr ali o seu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto ao mais dos atos de Salomão e tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão causa separação entre as tribos. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Vem comigo na palavra. 33 de 100, lendo a Bíblia em 100 dias. Tudo pela graça de Deus. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém, para o fazerem rei. E sucedeu, pois que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de Salomão, diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar a Jeroboão e toda a congregação. Glória a Deus, minha digníssima esposa, Deus abençoe, bom dia. Entrou aqui na live conosco. Amém, Deus te abençoe. Estamos lendo a Bíblia em 100 dias para a glória de Deus. Se Deus quiser, Deus nos ajudará a concluir esta leitura e terminar este propósito. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. E enviaram e mandaram chamar o Jeroboão. E toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pecado e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: ide vós até ao terceiro dia voltarem a mim. E o povo se foi. E teve o rei, olha só, e teve o rei Roboão conselho com os anciões, os mais velhos, que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e
teve conselho com os jovens, pessoas sem experiências ali, que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhai, vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que tinham crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falará este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Olha o conselho dos mais jovens, né? Então a gente tem que pegar conselhos, é claro, né? Orar a Deus, mas de pessoas experientes. Ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam conselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. E meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. As 10 tribos seguem Jeroboão, né? Foi o que Deus falou a Salomão: eu vou tirar as 10 tribos do seu filho e vou dar para Jeroboão. A causa foi a desobediência, a rebeldia, a apostasia de Salomão, né? Salomão se apostatou da fé. Alguns falam que em Eclesiastes ele escreveu na velhice, ele se arrependeu, mas departamento de salvação cabe a Deus. Vendo depois todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subirei, nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou em Penuel. Mas olha aqui já, Jeroboão também, a idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi? Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Olha só, então para o povo ali, as 10 tribos que estavam ali ao domínio de Jeroboão não fosse
em Jerusalém adorar no templo ali de Salomão, o que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro. Olha só, Jeroboão. Pelo que o rei tomou conselho, fez 2 bezerros de ouro. E lhe disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou outro em Dan, um em Betel e outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Olha só, levantou sacerdotes também, Jeroboão, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhantemente. E fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, no mês que ele tinha imaginado no seu coração, assim fez a festa aos filhos de Israel. E sacrificou no altar, queimando incenso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Um profeta faz predição contra o altar. E eis que, por ordem, nós temos do 9 ao 16. Eis que, por ordem, o Senhor, um homem de Deus, veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Isso em Betel. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, e assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimaram sobre ti incenso, e os ossos de homem se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, afaste do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou, e foi-se após o homem de Deus. E o achou sentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio a Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar.
porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás águas, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa. Deus não é Deus de confusão. Para que coma e beba água. Porém mentiu-lhe, mentiu, o profeta velho mentiu. O profeta velho puxando o tapete do profeta aqui. O profeta velho, em vez de ajudar, puxou o tapete aqui do profeta novo, do jovem. E voltou ele, eu creio que seja um profeta jovem também, né? Que aqui faz distinção, né? Um profeta velho. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água, olha só. Então o que ele falou? Um anjo, olha aqui, E um anjo me falou. Um anjo, lembra que Paulo fala ainda que um anjo desse anuncia um outro evangelho, ou seja, anátema. Um anjo. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandará. Antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te disse: não comerá pão, nem beberás águas. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abordou ele o jumento para o profeta, que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão, que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E eles os albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e o tomou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar, e colocou seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou aos filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Olha só, não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tomou a fazer sacerdotes nos lugares altos. A quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extinguá-la da terra. Capítulo 14. Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão a sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai a ele. E ele te declarará o que há de suceder a este menino.
E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aias. E Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente, assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fugirá-se outra. E assim que lhe falaras, e há de ser que, entrando ela, fingira ser outra. Ela se fingiu ser outra, né? Ela não falou que era mulher de Jeroboão. Ela fingiu. O profeta estava velho, ó. Ela se fingiu ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus Israel, visto que te levantei do meio do povo, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino de Davi, e a ti te dei, e tu não fostes como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos seus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fostes e fizeste outros deuses, em imagem de fundição, para provocar-me a ira, e me lançastes para trás das suas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Separarei de Jeroboão todo homem, até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todos se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse: tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Olha só. Então Jeroboão pediu para sua esposa e até o profeta se disfarçar e perguntar pelo menino. Aqui o contexto: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse a Jeroboão a sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, e está ali um profeta, né, e pergunta se o menino vai viver ou vai morrer. Amém? Glória a Deus. E todo Israel, voltando aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 13. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá a Israel, como se move a cana das águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a teus pais, e os espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e veio a Tirsa. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino, e o sepultaram. Todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, o qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta: quanto ao mais dos altos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos, e dormiu com seus pais. A Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A impiedade de Roboão, agora. E Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, de 41 anos de idade. Era Roboão quando começou a reinar. 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera, de todas as tribos de Israel, por ali o seu nome, e era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e provocaram asilo,
mais do que todos os seus pais fizeram com seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas, imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e de debaixo de toda a árvore verde. E havia também rapazes, olha só, havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Fez o rei Roboão escudos de cobre. E sucedeu que quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda o levavam e o tornavam a trazer à câmara dos da guarda, quanto os mais dos atos de Roboão, e a tudo quanto fez. Porventura não está tudo escrito no livro das crônicas ao rei de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, Amonita. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Vamos parar por aqui, depois a gente dá continuidade na segunda parte. Amém? Nós paramos no primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Amém? Capítulo 15. Nós temos que ler do 9 ao 16, depois 17 e 18. Então falta o capítulo 15 e o 16. Não falta muito não. Amém? Do 15 ao 16 e depois João, vamos ver? João capítulo 17. Capítulo 17, né? Capítulo 17 e 18, amém? Glória a Deus. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vos também testificará, pois estivesse comigo desde o princípio. Então, que o Espírito Santo, o Consolador, nos console a cada dia. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade. Obrigado por essa primeira parte da leitura 33 de 100, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dá graça e nos dá força, meu Pai, para concluir esta leitura deste dia 33 de 100, em nome de Jesus. Deus te abençoe.